Bem-vindos ao primeiro episódio de Cabeleireiro de Milhões, o podcast. Hoje eu tenho minha amiga Ana aqui comigo. Ela é influencer aqui em Orlando e vai me ajudar a conduzir esse primeiro episódio, onde a gente vai falar um pouco da minha história, né, Ana? Sim, gente, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite do Will. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Will, saber de onde veio tanto talento. Oh, E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como é que você começou esse processo? Você sempre gostou dessa área de beleza? Como foi seu início na carreira? quando eu era criança, eu cortava cabelo das bonecas da minha irmã, na verdade, né? Esse foi o início Foi de o início. Eu tudo. comecei ali cortando o cabelo de Barbie, de Suzy, Aham. aquelas bonecas que eu até esqueci o nome. E é engraçado porque eu cortava os uniformes da escola para fazer vestido para elas, sabe? E depois, com quase 18, eu comecei a frequentar o salão de uma pessoa que cortava cabelo, que cortava o meu cabelo na minha cidade. E como eu tinha uma situação em casa que acontecia coisa de família, que é comum, eu tentava ficar longe de casa o maior tempo possível, passar o tempo no salão. Então ela me pedia o tempo todo para lavar um cabelo, cortar um cabelo e tal. A primeira vez que eu cortei um cabelo foi uma cliente dessa moça que achava que eu trabalhava no salão e a cabeleireira tinha saído para ir ao banco e ela falou: Will, fica aí para mim. Eu fiquei, cidade pequena, não tinha muito o que fazer, não é aquele movimento grande de salão. E a moça entrou e perguntou: você corta cabelo? Eu queria cortar a Uhum. franja. Eu falei: bom, eu vou cortar, né? Eu sou meio abusada, Você nunca assim. tinha feito? Não, nunca tinha cortado o cabelo na vida. Aí eu falei, não, eu corto sim. Eu sentei a moça na cadeira, peguei uma navalha, na época eu cortava muito com Não navalha, cortei o creio. cabelo da moça e ela foi embora feliz da vida. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? A cabeleireira chegou e fui contar pra ela. Então, basicamente começou assim, eu comecei a trabalhar no salão dessa moça, meio que para ajudar no começo e ficar fora de casa. Depois eu fui fazer um curso de cabeleireiro, ela falou, se você Uhum. realmente quer ser cabeleireiro, eu acho que é importante que você faça o curso. Eu comecei um curso próximo do final do ano, numa escola super pequena em Caraguatatuba, que é do lado da minha cidade, Qual é a sua cidade? São Onde você... Sebastião, Ah, tá. litoral norte de São Paulo. Uhum. E aí comecei nessa escolinha super simples, pequenininha, fazendo curso de cabeleireiro, a escola. Só que nessa época, como eu frequentava o salão dessa moça todo dia, eu já sabia, entre aspas, aplicar tintura, sabia, já tinha aprendido a começar a fazer uma escova. E aí a escola saiu de férias de Natal, enfim, depois de quase 3 meses de aula, eu nunca Aham. mais voltei. E aí comecei a E trabalhar. não terminou. Não, Você não terminou o curso. esse não. Entendi. E comecei a trabalhar em salão dessa forma. No começo eu era mais escovista, depois Aham. comecei a fazer mecha, aquela coisa toda. E eu sou muito autodidata, eu aprendo muito sozinho. Entendi, Então eu observava, observando. exatamente, Mas observava. sempre foi seu sonho desde o início? Assim, você já pensou em outra carreira ou não? Sempre Tentei ser foi. vendedor de loja. Aham. Teve uma época que eu me irritei um pouco com essa coisa de salão, de ego, de um monte de gente. Uhum. Fui tentar ser vendedor de loja, não deu certo. Eu Aham. voltei, acho que pro salão não deu 2 semanas, eu estava de volta lá. Sim. Acho que quando é algo que é até mais forte que você, não tem como você seguir outra carreira, Eu né? sempre tive muita paixão Seguir por outro beleza. caminho. Então eu acho Sim. muito bacana, até falei em várias situações aqui, falei até hoje no salão, que o maior pagamento que a gente tem é um sorriso da cliente. Então quando a pessoa se sente empoderada, mais embelezada, aquilo realmente é. Você vê no olho da pessoa que ela tá feliz, né? Com o resultado. Exato. Então para mim a coisa mais importante é isso. E eu Exato. sempre tive essa paixão por beleza, assim. Sim, porque você muda a autoestima, né? A pessoa sai do salão, seu trabalho não acaba ali. Não, não, se Ele perpetua, porque continua. ela vai acordar no dia seguinte se sentindo mais bonita, se sentindo, enfim, a autoestima elevada. Então, essa coisa eu acho que se realmente se perpetua bastante. Entendi. E aí, depois desse atendimento que você teve no salão, esse primeiro trabalho, como é que você foi conseguindo conquistar outros trabalhos para você conseguir crescer na carreira? Como é que foi essa Então, eu trajetória? comecei na minha cidade, no salão pequeno. Uhum. Depois, eu fui basicamente saindo de um salão para o outro. Eu, com 18, quase um ano depois que eu comecei a trabalhar, eu fui morar em São José dos Campos. Sempre tive a vontade de sair da minha cidade, eu sempre achei a cidade pequena. E por vários motivos, né? Ainda mais sendo gay, numa cidade pequena, de Porto, enfim. E aí, eu com 18, eu fui morar em São José dos Campos. Comecei a trabalhar numa agência de modelos que tinha um salão dentro. E nesse salão foi quando eu tive contato com moda e com uma perspectiva diferente do trabalho do cabeleireiro, porque para mim antes era realmente muito lavar cabelo, pintar cabelo, aplicar tintura. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com um mundo completamente diferente, que realmente trabalhava com embelezamento, com moda, com coisa fashion, Geral. e que aquilo eu gostei muito, né? Foi ali que eu comecei fiz alguns trabalhos como assistente para alguns cabeleireiros muito famosos no Brasil, mas isso eu tinha 18 anos de idade. E Que legal. depois, dali, eu comecei a trabalhar com moda, um pouco mais
intenso, assim. Eu fui morar em São Paulo sozinho, sem dinheiro, comecei a trabalhar só com moda, então eu fazia muito book de modelo, depois, só que eu não tinha dinheiro, né? Então a coisa, eu fui até um ponto, chegou num ponto eu não tinha como me sustentar mais, eu voltei para minha cidade. Mas eu fiz isso durante muitos anos, para tentar Entendi. me estabelecer em São Paulo, né? Entendi. E você tinha apoio dos seus pais, da sua família, ou você foi sozinho Não, ali fui trilhando? sozinho. Fui Que sozinho. É, coragem, Will. É fui muito sozinho. difícil, né? Porque, por mais que seja um dom, eu acredito que quando você precisa trilhar um caminho sozinho, ele é mais árduo do que você ter É. pessoas que te auxiliem, né? Mas se você pensar, eu sempre falo que hoje em dia o mercado de beleza mudou um pouco, tá? Hoje você não tem pessoas que não têm oportunidade e que decidem fazer cabelo porque não tiveram o que fazer da vida. Elas escolhem hoje muito mais do que escolhiam antes. Antes porque Uhum. você era gay, às vezes transexual, travesti, etc e tal, você não tinha opção. Então a única coisa que te restava ou era a prostituição ou você ia trabalhar em salão de beleza. Então, para mim, não foi uma questão de falta de opção. Eu sempre gostei muito de Foi uma fazer escolha isso. de fato. Exatamente. Foi uma escolha, de fato, que aconteceu de forma indireta. De repente, eu não escolhi, não acordei de manhã e falei, vou ser cabeleireiro. As coisas aconteceram Uhum. de uma maneira que eu fui parar ali, né? Mas, então, eu até esqueci o que você perguntou. Ai, que horror. Eu perguntei sobre a questão de você trilhar sozinho, que eu falei que é Ah, árduo, sem né? família. É, Então, sem e família, sem aí, apoio. como eu te falei, com 18 eu saí da minha cidade e realmente fui sem apoio. Meu Uhum. pai e minha mãe me deram um valor em dinheiro, que na época era irrisório. E aí eu fui trabalhar sozinho, tentar me virar sozinho. Eu passei muita necessidade nesse caminho. Uhum. Não de passar fome, mas de ter assim, momentos muito restritivos, Complicado. né? Você pensou em desistir em algum momento assim da sua carreira? Você pensou, olha, não é pra mim. Tentei desistir quando eu fui trabalhar na loja de ser vendedor, né? E aí eu Aham. vi que não era pra mim, voltei pro salão, falei, não tem outra opção, vai ser isso. É, eu acho que quando não tá alinhado ao seu propósito, fica mais difícil É, você continuar, né? é. Nossa, que legal. É, e como é que você veio para os Estados Unidos? Tá? Essa vinda pra cá tá vinculada com a sua carreira? Tá, de certa forma tá. Eu sempre tive a vontade de sair da minha cidade. Eu sempre achei a minha cidade pequena. Depois eu fui morar em São Paulo, trabalhei em bons salões. Antes de trabalhar nos bons salões, eu trabalhei em salões menores de Você bairro. pode citar quais são os salões? Trabalhei, em São Paulo? Sim, aham. Trabalhei no primeiro salão grande que eu trabalhei. Eu fui assistente num salão que chama Marcos Proença, que na época ainda é um dos maiores e melhores salões do Brasil. Atende grande parte de todas as celebridades. E com certeza a nata paulista toda frequenta esses salões. Trabalhei depois me tornei cabeleireiro num grande salão no Camura de Campinas. Depois eu voltei para São Paulo, trabalhei com Persil, trabalhei durante um tempo pequeno com a Luciana Vares, que é uma pessoa que fazia todos os mega hairs, na verdade os extensions, Uhum. das pessoas da Globo durante muitos anos. Então ela tinha Legal. uma bagagem muito interessante. E depois disso eu fui trabalhar como colorista, assistente colorista no Marco Antônio de Biagi, no MG Hair Design. Uhum. E depois, logo depois disso, eu saí do salão, tive uma situação que eu fui assaltado, roubaram meu carro. Não o carro, as coisas estavam dentro, né? Aham. Era que seu era, que era meu instrumento de material de trabalho. trabalho. E aí eu entrei em desespero e eu falei, bom, agora não dá mais. Eu não tinha como comprar esse monte de coisa, eu não tinha dinheiro. Uhum. Enfim, eu ganhava pouco. Então eu não tinha como simplesmente acordar de manhã e falar, não, agora eu vou repor tudo. Naquela época, até por falta de educação financeira, o meu nome estava sujo, eu não tinha dinheiro. Então você imagina, eu acordo de manhã, quer dizer, acordo de manhã não, saí para jantar com uma amiga para conversar e volto pro carro, que era um carro velho, obviamente, Aham. e não tinha nada dentro, né? Eu falei, agora Meu Deus. acabou pra mim, deu ruim, Sim. eu perdi tudo que eu tinha. Antes E disso, você aí não tinha pensado em vir pra cá? eu sempre tive a vontade, eu não tinha muita ideia do que era Estados Unidos, Aham. mas sempre tive a vontade de sair do Brasil, sim. A gente escutava, eu via em revista, filme, aquela coisa bem de brasileiro de interior que a Sim, gente vê e sim. acha bem distante, bem impossível. Aham. E nessa época eu até tinha um pensamento meio limitado, assim, que era meio restritivo, sabe? Eu Entendi. achava que realmente era só para quem tinha muito dinheiro e aquilo não era para mim. Então, Era tinha possível. aquilo no subconsciente, mas aquilo não, eu não realizava que eu poderia. E aí, Entendi. nesse dia que roubaram as coisas de dentro do meu carro, eu decidi que eu ia embora. Eu liguei pra minha mãe e falei, olha, já deu, eu não quero mais, eu tô indo embora. E ela tentou
falar que não, tá tudo bem, porque, enfim, tá tudo bem com você, não aconteceu nada, o que é o mais importante, realmente é. Mas eu falei, não, não vou ficar aqui, porque eu acho que esse lugar não é para mim, né? Eu tentei durante muito tempo, eu sempre trabalhei demais. Eu saí da minha casa, comecei com 17, saí da minha casa com 18, e nesse período eu trabalhava praticamente de domingo a domingo. Obviamente, quando a gente é mais novo, a gente toma atitudes que não são boas. Por exemplo, eu ia muito à boate, eu gastava dinheiro que eu não tinha, Aham. com coisas que eu não deveria estar gastando, e isso Uhum. obviamente muda a minha possibilidade de ter um futuro melhor a curto prazo, porque eu não tinha, como eu falei, educação financeira nenhuma. Sim. Mas naquele momento eu falei, para mim já deu, eu vou embora, acho que chegou no meu Vou tomar limite, essa vou decisão. tomar essa decisão. Você tinha ideia de como que era o mercado de beleza aqui em Orlando? Ou você não. Não tinha a menor ideia. Eu sabia de algumas coisas nessa época, porque eu já tinha contato com pessoas que vinham muito aos Estados Unidos a passeio. Uhum. E, inclusive, tinha uma pessoa que frequentava o salão, um dos salões onde eu trabalhei, que eu tinha contato pelo Instagram, pelo Facebook, na época que não era tão forte o Instagram como é hoje. E aí, eu entrei em contato com essa pessoa por mensagem. E ela falou: Olha, se eu fosse você, porque eu comentei, eu queria muito para ir. Aham. E pensei inicialmente em ir para Nova York, que eu sempre amei. Eu vi aquele filme Home Alone, Esqueceram de Mim, e eu achava Aham. aquilo o máximo. Meu sonho maior de vida era ir para Nova York. Hoje a gente vai todos os anos. Para o aniversário do meu marido, a gente passa o Natal. No Natal, Que primeiro final de semana legal. de dezembro, eu tô sempre em Nova York. Eu acho o lugar mais mágico do Sim, mundo. já já a gente vai falar do seu marido É. também, que eu quero saber muitas coisas. Aí, enfim, então, ela comentou, Will, eu acho que Nova York é muito caro e aqui você vai precisar fazer um curso de cabeleireiro de novo, porque é Uhum. necessário ter uma licença de cabeleireiro Independente da sua e, experiência ou dos sim, certificados, não sei sim, se é assim que fala. independente, é. É, independente dos Você precisa ter a cursos. licença. Entendi. Existem hoje meios de você fazer a prova. Por exemplo, eu fiz a prova, não precisei fazer Uhum. curso. Uhum. Mas você tem as duas opções. Ou você faz uma prova, ou você contrata hoje uma empresa que faz esse processo de revalidação dos seus diplomas do Brasil, ou você vai para a escola de novo, Entendi. né? E aí ela falou, eu acho muito caro, e eu não tinha dinheiro, então basicamente, eu falei, bom, e ela falou, Orlando é um lugar mais barato, comparado com os lugares que eu tinha comentado, que era Aham. Miami e Nova York. E aí eu escolhi, falei, bom, já que é assim, Orlando é o lugar mais barato, eu não tenho dinheiro, Essa é a opção. me resta ir para Orlando. Foi Aham. assim que eu vim parar Que aqui. legal. Gente, que diferente. E essa questão de trabalhar aqui, como é que foi esse início aqui? Assim que você chegou, como foi? Você passou por dificuldades ou você já conseguiu, de fato, conseguir uma clientela no início? Como é que foi esse início aqui nos Estados Quando eu Unidos? cheguei aqui, eu vim em 2014. Então, minha mãe Uhum. veio comigo. Eu não tinha muito dinheiro, então, mas a gente comprou, usei todo o limite de cartão, comprei a passagem aérea, obviamente, a passagem mais barata, que faz escala em 15 lugares. Aham. É quase uma Um baldeação dia do viajando. metrô. É quase uma baldeação de metrô. Foram mais de 16 horas, eu acho, viajando para chegar aqui. Então, e eu tinha medo de não saber o que ia acontecer comigo, se eu ia conseguir ver minha mãe ou não. Então, ela veio comigo até para Aham. aprender. A gente já Sim. tinha feito uma viagem juntos para fora. Eu levei para a Argentina no período quando eu trabalhei no Camura. Aqui era a Ah, primeira vez, em Orlando era a primeira vez que Era a vocês estavam primeira vez, vindo. sim. E Entendi. aí, mas eu falei, uma coisa é você ir para um lugar de língua latina, espanhol. Outra coisa é você ir para um lugar de língua inglesa. Eu já falava inglês porque eu fui para escola de inglês com 15 anos de idade, mas obviamente o meu inglês não era um inglês tão incrível, porque eu não praticava muito. Eu sempre gostei muito da língua, mas eu não tinha prática e nem uso diário, então não era maravilhoso. Mas eu conseguia me virar. Já Uhum. minha mãe não. Então eu falei, bom, eu vou levar, porque se ela for voltar um dia, ela sabe como chegar até onde eu tô. E fiquei com ela aqui 15 ou 20 dias mais ou menos, até que ela voltou pro Brasil. No dia que ela voltou pro Brasil, eu tinha do meu dinheiro, e ela já tinha gastado tudo comigo. Então, do meu dinheiro, ela tinha mais ou menos, eu acho que eu tinha US$ 78. Eu dei, depois que eu aluguei um apartamento, comprei um carro, Sim. dividi a entrada do carro porque eu não tinha dinheiro, menti pro cara. Porque eu falei, não, eu vou dar um jeito de pagar isso, não vou. Eu vou inventar uma mentira, mas uma Uhum. mentira boa, e Aham. eu vou honrar a minha mentira, e eu vou arrumar o dinheiro que eu preciso para pagar essa entrada Aham. desse carro. Você falou que tinha dinheiro para pagar e na verdade não tinha, era Não, isso? não, eu trouxe um dinheiro, então eu aluguei um apartamento para morar sozinho, depois fui comprar um carro, porque aqui sem carro a gente não consegue É viver, é impossível. impossível. É E impossível. aí, cheguei lá para comprar o carro, e o cara falou, olha, você tem que dar US$ 2.500 de entrada para comprar um carro super antigo. Já era um carro 2000 na época, acho que 2005, 2008. Era um Uhum. Chrysler Pacifica, que é uma SUV grande, tipo um Uhum. family, um van para
pra mãe, aquela, sabe aquele carro de mãe Sim, americano? Era aham. tipo isso. Que tem vários filhos. Aham, É. sei como é. Aí eu menti pro cara, falei, bom, eu pensei comigo, se eu gastar esse dinheiro todo, eu vou ficar sem dinheiro para pagar o resto das coisas que eu preciso comprar até que eu consiga me estabelecer. Incluindo tesoura de cortar cabelo, produto, etc. Tal, porque era a única maneira, o único dinheiro que eu tinha para começar a produzir dinheiro. E você Então, precisava comprar tudo do zero, que você não tinha nada não aqui, trouxe né? nada, morri de medo de ser parado na migração, obviamente. Socorro. Aí, enfim, então vim pra cá, comprei o carro, inventei uma mentira, falei que tinha dinheiro vindo do Brasil, pedi pro cara parcelar pra mim deixar pagar o restante em 15 dias, e nesses 15 dias eu ralei pra arrumar esse dinheiro e trabalhar bastante, consegui pagar tudo, paguei, graças a Deus não devo nada a Que ninguém. bom. Né? Aquela história de nome sujo ficou lá atrás, eu já aprendi Aham. a gerenciar o meu dinheiro. Eu acho que, aliás, hoje eu falo que eu multiplico o dinheiro, eu não gerencio. Que legal, que legal. Nossa, interessante saber disso. Porque muitas vezes a gente acha que vir aqui para os Estados Unidos é um mar de rosas, né? Você já chega aqui dando certo, você já chega com tudo arrumado. E não, a gente sabe que todo início para todo mundo é complicado, É, né? E é interessante saber isso de você, porque a gente sabe que você tem um super império aqui em Orlando. Então é muito interessante saber que todo mundo começa do início e que a claro, escada e que o claro. sol nasce para todos, né? O Nasce passo para a todos, passo mas para todo existe um passo a mundo. passo, uma escadinha para você subir, e que a Sim. maioria das pessoas que eu vejo hoje não estão dispostas a subir a escada, elas querem chegar lá no último degrau já. E não é Uhum. assim que funciona, né? Eu vim para cá, como eu te falei, eu aluguei um apartamento super simples e numa área pobre, Sim. que para mim já era maravilhoso comparado com o lugar de onde eu tinha vindo. Depois eu comprei um carro velho, né? Não que o meu no Brasil fosse diferente, mas eu fui comprar um carro velho com muitas Uhum. milhas, com muita quilometragem, porque era o que eu podia comprar, Sim. então eu não tinha condição financeira de exigir o que eu queria. E comecei a trabalhar fazendo anúncio em Facebook, etc e tal. Então, quando eu cheguei aqui, voltando lá à sua pergunta, Sim. quando eu cheguei aqui, era uma cidade muito pacata, entre aspas, não que não Aham. seja hoje. Tinha muito menos brasileiro do que tem hoje. Uhum. E quando eu cheguei, realmente, assim, o nível de profissional por experiência era bem abaixo do que eu já tinha passado profissionalmente, de trabalhar em grandes Uhum. salões, etc e tal. Então, para mim, eu considero que foi fácil. Muita gente Uhum. chega e fala, tudo muito difícil e sofrido. Eu não acho que seja assim. Eu acho também que quando a gente não é grato pela oportunidade que a gente tem, as coisas ficam cada vez mais difíceis, porque já é difícil naturalmente. A vida, de modo geral, aqui no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, é difícil. Você tem que trabalhar. A gente, infelizmente, é movido a dinheiro, é assim que o mundo funciona. Sem dinheiro, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. E a vida de todo mundo é sofrida. Agora, se você achar que dói, que aquilo É um como é que chama? martírio. Exatamente, vai ficar muito pior. Então, Sim. eu fui muito grato desde que eu cheguei aqui, grato pela oportunidade de estar aqui, grato por ter sido deixado entrar no país, porque a gente sabe que a imigração, independente de quem você é, eles podem permitir que você entre ou não, isso não é uma obrigação nenhuma, é um Uhum. privilégio, e eu Independente do tive. visto, você pode ter o visto e ser negado a sua A qualquer entrada, né? momento, é. Sim. Então, para mim sempre foi um privilégio, eu sempre fui muito grato por estar aqui. Então, quando eu cheguei e comecei a trabalhar, Uhum. eu rapidamente me destaquei no mercado, porque eu tinha uma experiência diferente de ter vindo de grandes salões, onde a gente tem um foco muito grande no atendimento, na experiência. Eu acho que o meu senso estético já era muito diferente do senso estético do cabeleireiro mais simples, porque eu vim de grandes salões. Uhum. E além do fato de eu sempre ter gostado, eu sempre gostei do que é bonito, e a gente sabe que geralmente o que é bonito é caro. É, Então, tem eu um preço estava a se pagar, né? acostumado não que eu tivesse esse poder financeiro ou a condição para isso, mas eu estava acostumada a Sim. conviver nesse tipo de ambiente. Então, eu queria proporcionar para o meu cliente a mesma experiência que eu estava acostumada a dar para o meu cliente no Brasil, onde a mulher entrava, de repente, até com uma cara de quem acabou de sair da academia, que não está nada montada e produzida, e ela saía do salão se sentindo a pessoa mais poderosa do mundo. Então, Sim. eu acho que para mim, eu sempre falo isso. E aqui no salão, quem me conhece, quem vem ao salão e quem trabalhou comigo ou trabalha comigo, sabe que a cliente levanta da cadeira e eu falo, nossa, você tá milionária, tá maravilhosa. Porque é assim que eu quero que ela se sinta e é assim que ela se olha no espelho e ela se sente. E eu acho que isso sim é uma marca registrada do meu trabalho. Eu gosto que a pessoa ela levante da cadeira e ela se sinta empoderada, sabe? Sim. E para mim o mais importante do trabalho é isso. Que legal. E você falou sobre a questão da licença de trabalho, que assim que você chegou, você já foi em busca de trabalhar da forma legal. O que que você acha dessa questão em relação a trabalho em casa, a pessoas que trabalham sem licença? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, eu acho assim.
Quando você vem para um país diferente, a obrigação é sua de se adequar às regras e leis daquele país. O país, primeiro que a gente não foi convidado a vir, tá? Então, quando você entra, o intruso é você, sempre. Não importa se você veio fazer compras, se você veio para morar, se você veio para investir 20 milhões, você está entrando um lugar que não é seu. E já uma sociedade que já está estabelecida, com regras que já estão estabelecidas, com uma cultura pré-existente. Então, acho que a obrigação da gente, nossa, como pessoas e como cidadão, é tentar se adequar à cultura e às regras e às leis daquele lugar onde você entra. Isso é uma Aham. coisa que eu tinha em mente, até porque eu escutei anos atrás, antes de vir morar aqui, tinha um cara que tem um canal no YouTube até hoje, e ele falou, num desses programas de YouTube, ele falou o seguinte: se você quer se dar bem nos Estados Unidos, você tem que sumir no meio da multidão, tá? E eu entendi exatamente o que ele quis dizer, ou seja, se você vem para cá e eventualmente não tem a condição legal de estar no país como residente, a melhor maneira que você tem de viver a sua vida é desaparecer. Ou seja, andar como todo mundo anda, seguir as regras que todo mundo segue, para que você consiga viver a sua vida da melhor maneira possível. A gente sabe, e em momento nenhum eu estimulo eu não estimulo a imigração ilegal, eu passei por uma situação, eu nunca fiquei legal, graças a Deus. Mas eu sei de gente que está aqui há muito tempo, que não tem documento, e a gente sabe exatamente como funciona. É uma coisa que você consegue, mas te restringe de muita coisa. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que tentar realmente se adequar às leis e à cultura do local para a gente realmente conseguir viver a vida de uma maneira tranquila. Então, quando eu decidi morar aqui, porque foi uma decisão minha, novamente, eu não fui convidado, Foi uma eu falei, escolha? eu tenho a obrigação de tentar me adequar ao máximo de leis que eu conseguir para conseguir viver de uma maneira mais tranquila possível. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui me informar o que eu precisava fazer para conseguir a minha licença de cosmetologia, de cabeleireiro. E aí, eu encontrei uma escola que fazia o processo. Sempre existe uma máfia de gente que faz um processo meio por baixo dos panos, que corta caminho. Antigamente era uma escola de latinos, hoje já tem empresas que agora já não é mais máfia, existe um processo legalizado, mas hoje tem uma empresa que faz isso para grande parte dos brasileiros que vêm para cá trabalhar em área de beleza, de estética. Mas naquela época, a minha opção era voltar a fazer escola, pagar a latina, que cobrava uma fortuna e eu não tinha dinheiro para pagar para resolver a minha situação, ou eu fazia as coisas pela maneira correta, que era fazer a prova. Então, e para fazer a prova, você precisa necessariamente falar inglês ou espanhol. Então, eu falei, bom, eu já falo um pouco de inglês, razoável, eu vou fazer a minha prova em inglês. Estudei, consegui passar, a primeira prova são duas, a primeira eu repeti um ponto, tive que refazer, a segunda eu passei direto, ainda bem. Então, rapidamente, acho que em menos de um ano eu já tinha minha licença. É uma Aluguei prova escrita, teórica? eles chamam de prova prática e teórica, mas Aham, as duas são escritas, entendi. tá? O que muda é o tipo de pergunta. A teórica é realmente aquele coisa mais de teoria, e a prova escrita prática são situações que aconteceriam no dia a dia de um salão, né? Se acontecesse tal coisa, qual é a resposta? Então, nesse sentido, eu fiz as duas provas no computador, com o Aham. sistema eletrônico, consegui passar, recebi a minha licença de cosmetologia. Logo em seguida, na verdade, eu aluguei um estúdio sem passar na segunda prova. Porque Você apostou que ia dar certo. não pode, mas como eu já Aham. tinha o processo encaminhado, faltava fazer uma única prova, na verdade, repeti a primeira, porque a segunda eu passei, eu estava só esperando Sim. para refazer. Eu fui para um lugar que é é uma casa, uma loja comercial muito grande com mini salões. Uhum. Então, eu aluguei um estúdiozinho, falei para a moça, olha, só falta para refazer a primeira, eu já passei, eu repeti por um ponto, e no relatório vem quantas perguntas você errou. Então, ela sabia que era uma questão de uma única pergunta. Ela falou, olha, não faço, mas vou te liberar porque você está no processo de finalizar a licença. Então, eu aluguei o estúdio e comecei a trabalhar nesse estúdio pequenininho. Porque como eu falei, eu sempre quis respeitar o máximo de leis que eu pudesse. Então, eu acho muito injusto e eu acho que é um desfavor, tá? Além de prostituir o mercado, alguém que vem para cá, atende em casa de forma ilegal, porque a questão não é a condição documental da pessoa. A questão é o que ela está fazendo, que é contra a lei. Então, aqui existem leis para tudo, como eu falei no início. Sim. Uma delas é que é proibido
fazer negócio dentro da sua casa, a menos que a sua casa esteja localizada numa área que permite o negócio instalado dentro de uma área comercial. E ainda mais proibido quando você não tem o zoneamento correto, ou seja, uma permissão do departamento da prefeitura que autoriza aquela função ser executada naquele espaço comercial, tá? E aí mais difícil ainda se for residencial. Então, Entendi. eu nunca quis fazer isso. Eu acho que essas pessoas vêm para cá. Acho que todo mundo tem direito de ganhar dinheiro, de trabalhar. Sim. Mas eu acho também, aliás, eu não acho, eu acredito, eu tenho certeza, que elas deveriam fazer como eu fiz, que é tentar respeitar o maior número de leis possível e trabalhar de forma legalizada, tá? Entendi. E também sendo de uma forma honesta com os outros competidores, com outras pessoas que têm negócios, porque quando você tem um negócio, a gente tem um custo associado a isso, então a gente paga imposto, a gente paga funcionário, tem um custo para operar, tem aluguel, tem luz, tem um monte de coisa, então nunca que eu poderia competir, não importa a qualidade do meu trabalho comparada à qualidade do trabalho de quem atende em casa, eu nunca poderia competir com preço com uma pessoa que atende em casa. Eu acho desonesto, e eu acho que é realmente uma questão de prostituir o mercado, de cobrar muito barato, o que também não favorece a pessoa que executa esse serviço, porque ela nunca vai conseguir crescer. Inevitavelmente, existe uma desvalorização por conta do comprador do serviço, ou seja, do cliente, em relação a alguém que atende em casa. Então, ele sempre quer barganhar, que é uma coisa que num comércio normal, isso já não acontece ou acontece menos, Com tá? menos Então eu acho frequência. que as pessoas que vêm para cá, até porque tem muito negócio de brasileiro que Sim. empregaria, que abriria portas para muita gente boa, e tem muita gente boa hoje aqui, para a gente trabalhar em conjunto e você conseguir se estabelecer dentro de um negócio já estabelecido, respeitando o máximo de regras possível. Interessante. Então, para você, na sua opinião, para quem acaba de chegar aqui nos Estados Unidos e quer iniciar essa carreira na beleza, o primeiro passo seria identificar quais são as formas legais de poder exercer aquele Tirar trabalho. sua licença, né? Entendi. Seja contratando uma agência ou uma empresa que faça esse processo para eles, ou indo para a escola, ou faça uma prova, que as possibilidades estão aí. Entendi. E, obviamente, na minha opinião, procurar um negócio. Não precisa ser o meu salão, mas pode ser o salão de várias outras pessoas. Tem muitos salões aqui. E, enfim, e trabalhar de forma mais correta e mais legal possível. Entendi. Eu te acho inteligentíssimo, Will. Acho que você tem uma mente, assim, muito visionária. Você tem uma visão não só de cabeleireiro, mas como empresário também. E o que que você é, afinal? Você é cabeleireiro ou você é empresário? Qual é a sua... Como é que você se define Eu não sei te atualmente? definir uma palavra só. Eu sou cabeleireiro, obviamente. Aham. Amo o que eu faço, tenho paixão assim gigante por transformar pessoas, vidas, porque é parte do que a gente faz. Mas eu acho que eu já fui muito mais artista do que eu sou hoje. E hoje eu sou mais empresário. Eu penso de uma maneira mais financeira, mais econômica, mais Como empresarial, business? Uhum. como negócio mesmo, do que eu pensava anos atrás. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e fui forçado a aprender. Como eu falei, eu não sabia gerenciar meu dinheiro. Hoje eu digo para você que eu consigo multiplicar dinheiro. Então eu comecei a ser mais empresário e eu acho que o que a gente faz dentro do salão, enfim, o contato que eu tenho com pessoas de vários níveis sociais, educacionais diferentes, me possibilita aprender com todo mundo. Então hoje eu tenho clientes que são faxineiras e eu acho que são maravilhosas, é um trabalho digníssimo. Inclusive eu acho que a gente tem a obrigação de, como a gente faz no salão, de dar o tip, dar a caixinha, de dar a caixinha para esse tipo de prestador de serviço, porque é um Com trabalho certeza. que muitas vezes a gente não quer fazer. Então, a pessoa que faz tem que ser apreciada Recompensada. exatamente de uma maneira então tão bacana quanto a gente gostaria que a gente fosse. Exato. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu marido, porque eu não era assim, como todo bom brasileiro, eu tinha dó Aham. de dar a tal da tip da Da tip. caixinha. Uhum. Hoje eu não tenho, eu dou com prazer. Eu acho que sempre que eu dou muito mais do que 20% em todos os lugares que eu vou, a menos que eu seja mal atendido, Uhum. tá? Mas eu acho que sempre que a gente faz isso por alguém, aquilo volta para mim de alguma forma. Sim, é Então, engraçado isso que você mencionou, porque eu concordo muito com você. Eu acho que essa questão da gorjeta, parece que quando você dá uma gorjeta generosa e você, né, aprecia o trabalho daquela pessoa, parece que volta em dobro para você. Aquilo que você dá para outra pessoa, ela retorna para você de alguma forma. Então, essa mentalidade eu realmente aprendi aqui também. Eu não tinha essa. Eu achava um absurdo. Como assim? Eu preciso pagar um valor, por exemplo, no restaurante. Eu preciso pagar a minha conta, é. pagar o tax, que é aquela Uhum. porcentagem. Eu preciso pagar ainda mais uma porcentagem para quem me atendeu. Isso era
Para mim era uma loucura, mas Uhum. hoje eu entendo que faz parte do negócio, porque a economia gira muito melhor assim, né? Exatamente. Você se sente recompensado pelo serviço. E eu acho que aqui a qualidade do serviço é melhor também por conta disso, porque as pessoas sabem o valor, né, da hora de trabalho, sabem o valor do seu serviço, do seu conhecimento. Uhum. Então faz essa Exatamente. diferença, né? Exatamente. É. É, e me conta aqui uma coisa, a questão de mão de obra, de você contratar pessoas, é difícil de encontrar uma mão de obra qualificada aqui em Orlando? É, eu acho muito difícil. Ainda mais Uhum, quando a gente tem, como e eu prezo por oferecer uma experiência diferente para o meu cliente, uhum, eu acho que é bem difícil. Como eu falei, as pessoas chegam aqui, elas não querem subir a escada, elas querem sentar no último degrau e dar tchauzinho lá de baixo, lá de cima, aham. tá? Então, para Como mim, falam, sentar na janela. sentar na janela, exatamente. Aham, Então, na minha opinião, não tem sentar na janela. Eu saí da minha cidade novo, sem uhum, dinheiro, eu passei muita coisa para chegar aqui. Então, hoje eu tenho a minha casa, estou indo para a segunda, estou montando outros negócios, tenho outras ideias, outros projetos em mente. Enfim, tenho uma vida muito, muito, muito tranquila, graças a Deus. Eu tenho oportunidades que eu jamais imaginei que eu teria na vida. Ah, Acabei de voltar de Paris, sempre, enfim, estou sempre viajando. Perdi a conta de quantos cruzeiros eu fiz na vida. Comprei a minha casa, decorei do jeito que eu queria, comprei tudo que eu queria comprar para minha casa, sem perguntar o preço. Não sei o preço das coisas porque eu não pergunto, tá? Mas eu demorei 10 anos para chegar onde eu tô. Então eu uhum, trabalhei do dia que eu cheguei aqui até hoje, eu trabalho todos os dias, eu acordo às 4, 4:30 da manhã, quase todos os dias, inclusive aos domingos, tá? Para pesquisar, para aprender, para fazer parte da minha contabilidade, para fazer parte do marketing do salão que eu faço uhum, sozinho. Então eu te digo e eu te garanto, se você não está disposto a fazer esse trabalho, não é aqui que você vai ter uma vida de sucesso, tá? A uhum, menos que você faça as coisas de maneira ilegal, enfim, sendo oportunista. Aí talvez você consiga sucesso rápido. Mas não existe sucesso rápido quando você quer fazer as coisas direito. Eu nunca passei a perna em ninguém. Então, eu tenho uma dificuldade muito, muito grande de contratar gente. Porque as pessoas uhum, chegam aqui, elas não entendem a minha chatice, elas não entendem porque eu pego no pé, elas não entendem da minha reclamação, porque primeiro elas não estão, a grande parte não está acostumada a ter um atendimento de luxo, tá? Elas não sabem como ser atendido de forma correta, tá? uhum. As pessoas não sabem, e aí, assim, não é que elas sejam ignorantes, mas elas não sabem, às vezes, nem servir um café direito. Você não sabe qual lado da xícara que você põe a alça do pires, você põe a alça da xícara. Uhum. Então, começa daí. O meu atendimento, assim, eu sou muito chato. E quando a pessoa vem trabalhar aqui, eu falo na hora, eu sou insuportável de chato. Porque eu não quero ver uma sujeira no chão, eu não quero ver uma toalha com uma mancha que de repente não seja de uma, sei lá, de uma tinta, por exemplo, tá? Uhum. Que acontece. Eu não quero ver um banheiro sujo, eu não quero ver uma xícara com sujeira. Você imagina a situação constrangedora para alguém que tenta entregar um trabalho e um atendimento de excelência para o meu cliente, e eu cobro por isso, obviamente, que Uhum. alguém seja servido com uma xícara com a borda suja, ou que alguém entre no banheiro e encontre sujeira, ou que o lavatório esteja sujo. Eu não é isso que eu estou buscando. Então, e as pessoas não estão nem aí. A Uhum. grande parte das vezes é isso. É muito difícil quando você encontra alguém que entende o que eu estou fazendo, que entende a importância de um atendimento de excelência. Até porque eu não quero trabalhar com 50 clientes por dia para trabalhar sem parar e chegar no final do dia estar esgotado, tá? Sim. O corpo da gente não aguenta. O trabalho de um cabeleireiro, além do trabalho físico, existe o psicológico, porque a gente lida muito com a emoção da pessoa. Às vezes a mulher ou o homem tem um problema pessoal em casa e a gente chega aqui, eles conversam com a gente escuta muito. São 10, 12, 15 horas em pé, sem parar. As costas doem. Então, até quando eu vou conseguir fazer esse trabalho dessa forma? Atendendo Sim. 50 pessoas por dia, trabalhando sem parar por um preço baixo. Eu não consigo. O meu corpo não vai aguentar, entende? Uhum. Então, eu quero entregar um trabalho que eu estou agregando valor para justificar o preço, a gente agrega valor. Ou seja, hoje eu tenho uma coleção de tesouras, cada tesoura minha custa US$ 750 no mínimo, tá? A mais barata. Eu tenho uma coleção absurda de tesouras caríssimas,
porque isso agrega qualidade no meu serviço. O meu corte de Sim. cabelo, geralmente, segundo as minhas clientes, dura muito tempo, porque a qualidade da minha tesoura, o corte está sempre afiado. Eu tenho garantia para o resto da vida. Uhum. Serviço, ele tem o concierge que vem até o meu salão, pega as minhas tesouras, leva para afiar, deixa outras para que eu possa usar em bom Interessante. estado, ou seja, afiadas, perfeitas, para que eu continue o meu trabalho. O atendimento tem que ser bom. A minha máquina de café é uma máquina sueca. O meu grão de café, que a gente moe no salão, que a máquina faz expresso automático, então moe, serve, enfim. Brew, Uhum. como é que fala brew? Enfim, Ai, prepara o café. uhum. Ah, Coar, eu coar, acho. Uhum. exatamente, é. Então a gente faz o expresso aqui. Eu tenho um cuidado com absolutamente tudo. E eu tenho uma Uhum. preocupação imensa com a qualidade daquilo que eu estou oferecendo para o meu cliente. E isso também toca o atendimento do meu colaborador, do meu prestador de serviço, do meu assistente, da minha recepção. Uhum. Então, é muito difícil. Sim. Além do fato de que as pessoas têm a mentalidade, e aí eu vou tomar licença de dizer mentalidade pobre, tá? De achar que elas estão enriquecendo o negócio dos outros. E não é assim que funciona. Quanto mais Uhum. a gente cresce, mais custo a gente tem. Então não é porque o salão é grande que você está ganhando muito dinheiro. Às vezes você gasta muito mais do que você recebe, tá? Aham. E eu gasto muito para ter certeza ou para chegar próximo do nível de excelência que eu gostaria de oferecer para esse cliente. Então realmente eu acho Sim. muito difícil contratar pessoas, é muito difícil contratar pessoas dispostas a trabalhar. É mais difícil ainda contratar pessoas que tenham experiência e qualidade na prestação do serviço, e ainda mais difícil contratar pessoas que estejam dispostas a aprender. Uhum. Inclusive essa questão de aprendizado, eu percebo que você tem qualidade em absolutamente tudo. Desde a tesoura, como você falou, ao café que você serve. Eu percebo que você também investe muito em cursos. Eu já vi você postando várias vezes que você faz treinamentos, que você faz cursos. Você acha importante quem está começando, quem ainda está na trajetória, fazer cursos para poder se Eu especializar? acho imprescindível. Eu acho que ninguém sabe tudo. Eu acho que a gente Uhum. tem que aprender todos os dias. Eu aprendo com assistentes que vêm trabalhar comigo, porque têm experiências diferentes das minhas. Sim. Eu aprendo até com as pessoas que vêm trabalhar na minha recepção, aprendo com o cliente. Então, eu acho imprescindível que a gente tenha realmente a disposição e a vontade de aprender. Porque eu acho que quando você acha que sabe tudo, você para de produzir, você para Isso é de, uma de verdade. criar, tá? Sim. Então eu acho imprescindível, eu acho que é muito, muito importante que a gente se dedique muito e tente ao máximo aprender coisas novas todos os dias. E aí a gente não precisa nem gastar dinheiro para isso, né? Porque hoje em dia tem curso online, tem Hotmart no Brasil, tem YouTube. Então a gente aprende muito todo dia. Basta você ter a vontade de Você aprender, querer e né? pagar o preço, né? E pagar o preço, às É. vezes já acordar às 4 da manhã. Exato. E como que a extensão entrou assim na sua vida? Porque eu percebo que a extensão é algo que você, além de saber muito e ser referência, algo que eu percebo que você gosta de fazer, um prazer, É. né? Como que começou a entrar a questão da extensão de cabelo? O método que você desenvolveu, inclusive, né? O Beadless. Exatamente. A extensão eu acho que é mágico porque é transformador, né? Diferente de fazer uma mecha, onde a pessoa já está acostumada com o resultado, ela vai fazer uma mecha, vai ficar loira. A extensão você tira alguém que às vezes não tem o volume que gostaria de ter, ou não tem o comprimento que gostaria de ter de cabelo, e muita gente o cabelo nem cresce. Ele chega num ponto ali, estagna, tem toda uma Uhum. questão hormonal, metabológica e metabólica, Metabólico. metabólica, enfim, que está envolvida nessa situação e que varia de pessoa para pessoa, inclusive genética. Então, quando a gente faz a extensão, você tem um resultado assim muito transformador, que Uhum. eu acho que mexe com a autoestima da mulher ainda mais do que você fazer qualquer processo de cor, maquiagem, estética. E eu comecei a fazer extensão de cabelo lá na minha cidade, em 2000, não, eu nem lembro quantos 2000, porque eu tenho Aham. 20, agora quase 21 anos que eu trabalho na mesma área, fazendo Que cabelo. legal, eu não sabia que você fazia extensão há tanto tempo. Eu comecei, lógico, que não era como é hoje, então na minha cidade as pessoas faziam muito aquela extensão de queratina, Aham. ou que a gente chama no Brasil de nó italiano, que a gente usa um elastequezinho, tá? Eu nunca gostei desse método. Um belo dia uma cliente chegou que foi a São Paulo, voltou com um monte de anelzinho de metal, que inclusive é o que eu uso hoje, e é super antigo. E em vez de a gente fazer a queratina, a extensão de queratina, o mega hair de queratina com cola, a Uhum. gente colocava a mechinha do cabelo dentro do anelzinho e apertava. Então eram muitos anéis na cabeça. Para quem não sabe, o anel é um micro Uma anelzinho, argolinha. uma argolinha que a gente põe no cabelo e aperta com alicate e fixa a Hum. extensão. Então eu comecei a ter contato e a fazer dessa forma. Então eu comecei a fazer queratina, depois eu comecei em São Paulo.
Eu comecei a fazer a tela que a gente chama no ponto arabesco, que é uma tela meio que em crochê, que a gente usa uma agulha de crochê para fazer um crochê na tela do cabelo, da extensão do cabelo, mas eu acho também que danifica muito, porque ela causa uma tensão excessiva. Geralmente é uma tela muito grossa, que, enfim, pesa demais no cabelo, além de dar cheiro, porque não seca direito, como é muito cabelo junto, ela demora muito para secar. Isso causa um odor, enfim, eu acho, além do estresse no couro cabeludo, eu acho uma técnica que é rápida, mas não deveria ser uma técnica para você usar a longo prazo. Entendi. E, enfim, dali eu comecei, tive contato com pela primeira vez, e acho que foi em 2012, talvez, quando eu estava no Camura, tive contato com extensão adesivada que se usava aqui nos Estados Unidos. Uma cliente veio para cá, comprou, voltou para lá, e aí chegou no salão, falou pro cabeleireiro colocar aquela aí numa festa, e eu fiquei só de rabo de olho olhando, e aí o cara tirou a extensão, botou no cabelo da mulher e não fez o sanduichinho, que é uma camada embaixo, o cabelo da pessoa no meio e o outro Meu cabelo em cima. Deus. Só colocou o adesivo por cima. Obviamente que a moça chegou no salão no dia seguinte com o cabelo todo na mão. Caiu tudo. E eu falava, meu Deus, esse cara tá fazendo uma porcaria, o negócio não vai Não. dar certo. Só de longe, olhando, não podia interferir. Mas foi o meu primeiro contato com a extensão adesivada. Uhum. E depois, quando eu mudei para cá, aqui, como já era bem difundida a extensão de adesivo, eu comecei a fazer bastante extensão adesivada. Porém, a gente tinha um problema que era a qualidade do cabelo, né? O cabelo que a gente encontra aqui, geralmente é um cabelo que vem da Índia, tem um processo químico bastante grande, então ele perde cutícula, tem todo um processo Uhum. de coloração industrial. E isso faz com que o cabelo seja um cabelo de baixa qualidade, porque você perde toda a estrutura interna do fio, ela vai praticamente Não embora. tem aquele brilho, né? Aquela sedosidade. Exatamente. E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema. Então eu comecei a trazer cabelo do Brasil para cá. Então eu importava o cabelo e nessa de importar o cabelo, eu vi que o jeito que o pessoal fazia extensão adesiva no Brasil eu não gostava, Uhum. porque melecava muito, era uma cola horrível, dava muito resíduo. Então Eu eu já comecei usei. fazendo assim. Nossa, eu já usei. Inclusive, vou até falar um relato. Pra mim era terrível, porque toda vez que eu tinha que fazer manutenção, era a cada 2 meses mais ou menos, eu precisava lavar o cabelo, tinha que tirar tudo. Eu sentia que aquela cola ainda tava no É, meu cabelo. Eu lavava e sentia que ela ainda tava ali. Então, pra mim, não foi uma das técnicas que eu que realmente tenha você gostou. gostado. É. É, eu detestava. Eu fazia manutenção de extensão adesivada para as minhas clientes com o cabelo que eu vinha do Brasil. Aham. Eu saía do salão com cola até no buraco do nariz, tá? Tinha cola em Aham. todos os lugares, no sapato, no carro, no dedo, era cheio de Nossa, eu cola. imagino. Os meus pentes todos sujos de cola, eu odiava aquilo. E aí comecei quando eu mudei para cá em 2014, eu tive contato com uma extensão que já se fazia aqui, que é muito antiga, Uhum. que era a extensão com anel. A gente costurava a faixa em cima daqueles anéisinhos lá de 1900 e bolinha, quando eu comecei a fazer extensão na minha cidade. E a moça que dava o curso, que chamava na época NBR, que Uhum. em inglês a gente fala Natural Bitter Rose, ah, custava uma fortuna e era na Califórnia. Era um curso de US$ 5.000, eu acho, na época. E eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de chegar aqui, super pobrinho, com o carro financiado, né? Aham. Que eu menti pro cara para comprar, um apartamento super chumbreguinha. E aí eu falei, não vou conseguir pagar esse curso. O curso é caro demais, eu não posso sair daqui, ir para Califórnia, pagar passagem aérea, US$ 5.000 de curso, porque eu não tinha esse dinheiro. Mas eu sou muito teimoso e eu comecei a fuçar a internet até tentar achar um jeito de aprender aquilo sozinho. Eu comprei uma boneca e fui testando, testando, testando até Que eu conseguir persistência. aprender. Porque eu era isso ou eu ia continuar com cola dentro do nariz, né? Sim. E aí aprendi o método sozinho, tive que fazer uma adaptação do jeito que o americano fazia para usar com o cabelo que vinha do Brasil, Uhum. porque na época já tinha virado uma exigência do meu padrão de cliente. Eles Uhum. já não queriam mais o cabelo barato, o cabelo ruim, eles queriam o cabelo de boa qualidade, mas o cabelo de boa qualidade era feito de uma maneira diferente do que o que se usava aqui, então eu tive que adaptar o jeito de fazer. Foi assim que eu comecei a fazer o Bearded Extension Rose, que é o jeito que eu faço, eu digo que é o meu método porque foi uma adaptação que eu fiz para usar com o cabelo brasileiro, e depois eu comecei a ver uma necessidade do meu cliente de não ver o anel. Porque o anel incomoda um pouco às vezes, né? Você Uhum. passa a mão na cabeça, você sente os anéisinhos para dormir nos primeiros dias. É um desconforto, tem um quadradinho de metal na cabeça, você fala, ai meu Deus, que coisa chata. E aí eu criei, comecei a estudar e desenvolvi o Beadless. Beadless
Extensions é um mesmo método costurado, mas sem o anelzinho. Isso é um segredo que eu não vou contar para ninguém ainda. Inclusive, posso até falar, né, que eu uso esse método e eu sou simplesmente apaixonada, porque eu tenho pouco cabelo, meu cabelo é bem pouquinho, muito fino, e como ele falou, o Will falou antes, isso é uma questão hormonal e eu sei que é de família. Minha mãe também tem pouco cabelo. Eu já tomei diversos remédios e não cresceu. Então, não encheu meu cabelo. Eu falei, eu vou ter que partir para uma solução que é a extensão. Eu sou simplesmente apaixonada, porque hoje eu tenho volume, hoje eu consigo fazer penteados, hoje eu consigo ter volume no cabelo, fazer um babyliss que dá aquele resultado. Antes eu tinha É, 2 fiozinhos, um do lado do outro e... mas tem solução para tudo. Exato, eu sou Exatamente. apaixonada, Que eu bom, amo esse fico método. feliz. Eu adoro. E me conta uma coisa, em relação à diferença do trabalho no Brasil e em relação aqui aos Estados Unidos. O que que você sente de diferença no mercado? Tem várias, né? Uhum. Eu acho que a principal que mais me choca, não me choca hoje porque eu sei, eu estou acostumado com esse trabalho. Me choca quando eu vejo um brasileiro recém-chegado comparado com alguém que está aqui há mais tempo ou com um americano. As coisas aqui são muito rápidas. Uhum. Então ninguém tem tempo para perder no salão. Diferente do Brasil, onde a pessoa tem, sei lá, não, obviamente, que seja uma realidade para todas as pessoas. Estou falando da Sim. minha experiência. Onde a pessoa tem empregada, babá, motorista, cozinheira e tarará, e pode se dar o luxo de ficar 15 horas no salão. Aqui, mesmo a pessoa que tem muito dinheiro não tem esse empregado em tempo integral em casa. Uhum. Então, a gente tem aqui uma faxineira que vai uma vez na semana, duas, mas é muito raro você encontrar alguém que tenha uma empregada full-time que esteja o tempo todo em casa. Então, as pessoas aqui têm que ser tudo muito rápido. Para o americano e até para o brasileiro. O Aham. brasileiro é mais, eu ia falar condescendente, não sei se é a palavra, mas é mais disposto a ficar mais tempo porque está acostumado. Mas, de Aham. modo geral, as pessoas correm muito. Então, eu acho que o brasileiro demora muito para executar um trabalho que às vezes pode ser mais rápido Uhum. em relação ao trabalho do americano, mas o que Sem perder a mais, qualidade. sem perder a qualidade, mas o que mais me choca é realmente o conceito de beleza, o que é bonito e o que é feio para brasileiro e para americano. Eu acho que a gente latino, de modo geral, tem um senso estético mais apurado do que os Concordo. nossos amigos americanos. Não que não tenha cabeleireiro americano bom, porque tem e são incríveis. Mas a gente tem um jeito de fazer as coisas diferente. É Sim, uma sim. qualidade diferente no atendimento e na execução do trabalho. Exato. E relacionado à transparência, porque eu sei que você é super sincero e eu acho que num primeiro momento quem não te conhece pode chocar com tanta sinceridade, com tanta, né, você realmente fala o que você pensa. Como é que você lida com essa transparência no seu trabalho, como pessoa? Me conta um pouco sobre isso. Esses dias eu li não sei se vou lembrar exatamente a A frase, frase. mas eu li uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quanto mais, não é simpática a palavra, Uhum. mas, enfim, quanto mais honesto, mais Uhum. direto você é, menos amigos ou menos pessoas você tem no seu círculo de amizade. E quanto mais falso você é, maior é o seu círculo de De amor. relacionamento. O Uhum. meu círculo é minúsculo. Aham. E eu falo isso com muito, muito orgulho, porque eu sou extremamente transparente. Eu prefiro perder você como cliente do que fazer um serviço e mentir para você. Porque eu tenho certeza que se eu te perder porque você escutou uma coisa que você não gostou, talvez você nunca mais volte ou numa oportunidade você volte. Uhum. Se eu te perder porque eu te vendi um serviço e você se sentiu mais para frente enganada porque você percebeu que aquele serviço não era o serviço correto ou a técnica correta, eu nunca mais vou te perder porque para você a imagem que você vai ter de mim é de uma pessoa que tirou vantagem de você. E eu Sim. acho que isso fere muito mais do que ouvir. Não acho que esse método ou que esse serviço é o ideal, não faria. Então, o que eu tenho para te oferecer é isso. Você quer? Uhum. Ótimo. Não quer? Né? Enfim, você pode Bola procurar pra frente. alguém Outro que faça, profissional. porque eu não vou fazer. Uhum. Logicamente, a gente não fala dessa forma. Eu tento ser um pouco mais delicado na hora de comunicar esse Brando. tipo de coisa, Aham. mas no final das contas é o que eu estou falando para o meu cliente. Olha, não vou fazer. Se você quiser, eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou, tá? Uhum. E eu sou assim com todo mundo. Eu não tenho medo nenhum de perder cliente, de perder amigos. Eu falo o que Sim. eu tenho que falar. Eu acho que hoje em dia as relações, ainda mais para quem é imigrante, são muito superficiais. A pessoa chega aqui ontem e ela vira sua amiga em 3 minutos, e aí ela acha que ela vai morrer por você.
E não é assim que funciona. As pessoas aqui são um livro em branco, então elas viram a página do que elas eram e abrem uma página nova e elas escrevem o que elas bem entenderem, a vida muda, né? Aham. Tanto que a gente vê que aqui não tem pobre. Todo mundo aqui é rico, empresário, veio fugido da violência. Nossa, violência. E, enfim, a vida é linda, um mar de rosas, eles têm iate, avião e a vida é maravilhosa. Mentira, né? É mentira. As pessoas que têm muitas amizades aqui são as mais falsas, são as mais psicopatas que você pode encontrar, porque todo mundo tem opinião. Você Sim. faz amizade com quem você não conhece, aí vem um vizinho do lado que viu você quebrando pau com seu marido, levou uma surra em casa, conta pra amiga, a amiga não, você mentiu pra amiga, falou que tava tudo bem. Aham. Então, tudo acontece de um jeito que a gente acaba descobrindo quem são as pessoas e de onde elas vêm. Mas porque a gente começou na mentira, aquela mentira se propaga. Uhum. Pelo menos é a percepção que eu tenho, depois de 10 anos morando aqui, do que é Orlando. É uma página em branco onde as pessoas vêm aqui e escrevem o que elas bem entendem, e aí a gente segue a vida daquela forma. Mas eu não faço questão nenhuma, eu sou muito transparente. Quer gostar de mim, ótimo, não quer paciência, não é você que dorme comigo, não é você que paga as minhas contas, e não é você que sustenta o meu negócio. Aliás, o que Sim. sustenta o meu negócio não é nem a cliente, é o meu trabalho. Porque o dia que eu deixar de ser bom ou de executar o meu trabalho de uma maneira satisfatória, eu deixo de ter cliente e a partir desse momento eu perco o meu negócio. Então, nem a cliente sustenta o meu negócio. O que sustenta o meu negócio é a execução do meu trabalho de uma maneira que agrade o meu cliente. Aí, Aham. consecutivamente, o meu cliente entra, gasta o dinheiro, enfim, sustenta o meu negócio, a minha vida e a vida de outras pessoas, tantas que trabalham aqui. Sim, é um ciclo, né? Um Exatamente. ciclo que vai girando. Will, adorei esse papo, adorei conhecer mais um pouquinho da sua história. Tem mais alguma coisa que você queira falar, contar um pouco mais de, né, da sua trajetória? Não te perguntei sobre como você conheceu o seu marido aqui. Fala um pouquinho, como foi a Verdade. sua... Eu conheci o Scott num aplicativo de namoro gay, né? E aí Aham. depois de quase pouco menos de um ano a gente casou. Sempre fui Nossa, muito. foi Foi rápido. rápido, porque eu sempre fui muito decidida. Eu não gosto de nada, essa coisa de brasileiro. Tô vendo, tô saindo. Não consigo. Tô conhecendo. Não, Não, você já não. foi direto Chegou ao um ponto. momento em que eu quase não dormia na minha casa, no meu apartamentinho. Na época eu já estava no terceiro apartamento, então eu fui mudando de apartamento rápido. Eu Aham. estava no primeiro, que era super simplesinho, que eu comprei um colchão usado, que eu lavei com Lysol. Depois comprei um sofá que eu levei no bagageiro do carro, do primeiro carro, que eu menti para parcelar a Aham. entrada. Sim. Em seguida, meses depois, eu mudei para um outro apartamento. Esse outro apartamento começou a ter muita numa área que era nova, mas perto de uma área ruim, aqui perto do Milênio. Uhum. E na época eu acabei trocando para um outro apartamento que tinha mais portão, para você subir no prédio, tinha portão e um pouco mais seguro. Então, quando eu conheci ele, eu já estava num bom apartamento Uhum. e já tinha comprado os móveis novos, né? Já tinha Aham. trabalhado muito. Então, conheci ele e eu quase não dormia no meu apartamento. Então, chegou uma hora que eu falei, ô meu filho, vamos, né, resolver essa situação, Desenrolar. porque ou a gente casa ou eu volto para minha casa. Sim. Porque meu apartamento tá lá, eu tô pagando aluguel e não vou na minha casa. Então, rapidamente a gente casou, ainda demorei quase um ano entre o dia do casamento para trocar a documentação que eu tinha. Eu Uhum. tinha um processo de imigração que talvez demorasse mais de 10 anos para finalizar. Então, quando eu casei, obviamente a gente acelerou o processo, né? E como eu falei, depois de a gente estar casado há 8, eu acho. 8 anos. É, Uhum. então hoje a gente tem a nossa casa, as coisas estão caminhando direitinho, enfim, foi dessa maneira que eu Uhum. conheci e eu tentei, e como eu sempre fui muito objetivo, muito decidido, eu falei, vamos acelerar esse negócio, que esse negócio de não sei o que vai acontecer não funciona muito Então, comigo. você que tomou a decisão de falar, vamos casar, vamos. Foi porque eu não gosto de ser enrolado de jeito nenhum, né? Quem me Sim, conhece você é sabe, super fala decidido, né? já e resolve. Sabe aquela coisa de, eu tenho uma coisa para te contar depois eu falo? Não, Não, se vai você falar. começou, você vai terminar agora. Então, se você não quer falar, não vem perto de mim e não fala que tem uma coisa para me dizer. Porque senão Sim, eu paro o que eu estou fazendo, paro a cliente, você vai me contar já. sim. E então, nessa época, essa coisa de não sei o que vai acontecer, a gente está saindo, mas não sei, você é amigo? Eu falei, não, amigo não. Senta aqui, Uhum. vamos bater um papo Sim. e vamos Eu resolver tenho essa muita situação. curiosidade para saber qual é a personalidade do Scott. Ele é assim igual você, assim, todo visionário, Não, ele é. Não. sincero, ou ele já é mais Não, ele é quietinho? sincero, mas ele é mais quieto. Ele Ele é mais fala quieto que você. muito, ele é muito Aham. mais comunicativo do que eu com outras pessoas. Eu falo muito no meu ambiente de trabalho. Eu acho que isso virou parte do Will cabeleireiro que está aqui o dia inteiro trabalhando. Uhum. Quando eu saio do salão, porque eu falo muito o dia inteiro, eu saio, eu não quero falar com ninguém.
Então eu chego no restaurante, eu falo, oi, tudo bem? Sento na mesa, peço a minha comida, converso com quem está comigo, mas eu não sou de ficar falando com as pessoas, muito menos com a mesa do lado. O Scott não, ele fala com o garçom, ele fala com o gerente do restaurante, ele fala com o dono, ele fala com a mesa do lado, ele fala com o cara da porta, ele fala com o cara do banheiro. Aonde tiver alguém, ele tá falando, Aham. sabe? Eu já fico chutando ali embaixo da mesa, tipo, cala a boca, cala a boca. Aham. Que eu não tenho paciência, já falei o dia inteiro, 12 horas, não quero mais ouvir ninguém falar na minha orelha. Então, a personalidade dele ele é mais easygoing, mais relaxado em relação a isso. A minha cabeça é muito, eu penso Mais 24 horas, frenético. é. E qual a profissão dele? Ele Professor. trabalha? Ele é professor. Professor de matemática. Eu Que odeio matemática. interessante. Eu também não gosto. E eu trabalhei em banco, pra você ter Oh, ideia. uau! É. Ele é professor de matemática, agora começou uma carreira como corretor de imóveis. Então, é uma coisa que eu estou dando um auxílio para a gente começar a realmente a ver se o negócio dele deslancha. E, enfim, quem sabe um dia a gente tá lá no Selling Sunset, né? Claro, que legal. Nossa, interessante É, saber. Tenho certeza que vai dar muito certo. eu E também tudo que tenho. você coloca a mão, eu acredito que é sucesso. Você sempre tem uma visão de projeto muito grande, você Obrigada. não pensa pequeno. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir realizar é exatamente ter esse mindset que você tem de pensar grande, É. né? E você Para quem não sempre... sabe, esse segundo podcast que a gente está fazendo é a regravação do primeiro. Então, tem Exato. algumas coisas que a gente acabou não mencionando, mas como você falou de pensar pequeno, as pessoas têm algumas, não são todas, obviamente, mas tem gente que escuta as coisas que eu falo no dia a dia e tem uma birrinha ali. Aham. Eu nasci numa família simples e pobre. Quando eu falo pobre, já falei, não é miserável. Nunca passei fome dentro da minha casa, na casa da minha família. Aham. Passei situações diferentes, complicadas sozinho, mas passar fome na minha família jamais. Uhum. E não seria honesto da minha parte mentir para criar uma situação, né? Sim. Mas enfim, nunca passei fome, mas eu vim de uma família simples e pobre e sempre fui treinado para pensar pobre. Para Aham. pensar que ter um computador era para rico, viajar de avião era uma coisa inalcançável, que eu jamais conseguiria. E depois de um tempo na minha vida eu entendi que tudo que eu quero eu posso e tudo que eu quero eu vou ter. Então eu penso como se eu já tivesse. Então, quando a gente pensa de uma maneira limitada, você realmente limita todos os seus horizontes. Quando você acha que o que a outra pessoa tem é impossível, eu não quero o que o outro tem. Eu quero o que é meu. Então, se a outra pessoa tem um avião, ótimo. Eu não quero o avião dela, eu quero o Uhum. meu Sim. avião. Então é diferente o pensamento. Não é um Exato. pensamento de inveja, é um pensamento de ambição, onde eu quero para mim o que é melhor, porque eu Uhum. acredito piamente que esse direito é meu como ser humano. Eu não Sim. vim para o mundo para sofrer, não tenho religião, mas se a gente falar de Deus, Deus não te fez para sofrer. Uhum. Então é a minha opinião. Concordo Eu tenho plenamente. direito, como ser humano, de ter uma vida maravilhosa. Sim. E é E para quando isso que que eu vim você aqui. sente, quando que você percebe que foi essa virada de chave? Eu sei que por você ter tido uma criação diferente, a gente tende a continuar com esse mesmo pensamento. Então é difícil você ter uma virada de chave, de pensamento, de pensar, eu vou agir diferente, eu vou conquistar mais coisas. Teve Como é uma que foi? situação bem esquisita. Aham. Durante muito tempo, como eu falei, em São Paulo eu não tinha dinheiro, eu tinha nome sujo, não podia alugar comprar um carro, não podia, enfim, alugar um apartamento, então eu dividia apartamento com um amigo, meu carro minha mãe tinha comprado. E continuava endividado. Sempre trabalhei Uhum. muito, trabalhava de domingo a domingo, mas eu não conseguia fazer nada com aquilo. O dinheiro não rendia. Então eu sofria muito e tinha uma época que eu estava com o nome sujo, sem dinheiro, dividindo apartamento. Eu não queria dividir o apartamento com ninguém, Uhum. ah, até para ter liberdade, já era uma pessoa adulta, né? Sim. Enfim. E aí eu falei, eu só achava aquela situação impossível de me livrar e eu me fazia me sentir mal, meio depressivo, não depressivo, mas Mas triste, inconfortável, né? sim. Aham. De me achar incompetente e de achar que eu não poderia nunca Incapaz. conseguir o que eu queria. Uhum. E aí enfim, fui dormir de noite e acordei de madrugada morrendo de calor, eu suava e uma sensação de angústia assim terrível. E quando eu acordei, enfim, que eu despertei de madrugada, eu tive uma sensação de como se eu tivesse ali alguém falando comigo, olha, calma, você tem que colocar um passo depois do outro, como se fosse uma conexão assim com Deus, uma coisa que Uhum. me dava a esperança de que eu poderia continuar e que me fazia me sentir mais capaz de realizar os meus sonhos. A partir daí, eu comecei a organizar minha vida, trabalhando, porque eu entendi que para eu conseguir resolver os meus problemas financeiros, eu precisava realmente descansar e estar disposto no dia seguinte para conseguir trabalhar e Sim. começar a resolver essas coisas. Então, a minha prioridade mudou muito. Então, eu dormia mais cedo, acordava mais cedo,
produzia mais e fui gradativamente pagando as minhas contas. E é uma coisa que eu continuo fazendo hoje, inclusive para quem reclama muito de dormir, dormir, dormir. Quem gosta de dormir, Ai, não é, é a minha realidade, uhum, porque eu acordo cedo, não é a minha uhum, realidade financeira ainda, mas as pessoas mais milionárias do mundo acordam de madrugada, aham. né? E onde você aprendeu isso? Você gostou, você gosta de ler livros, de... Eu, Onde que você eu consome esse assisti O tipo de conteúdo? Segredo há muitos anos atrás, Aham, e O Segredo fala muito disso de acreditar, e etc e tal. sim. Então eu sigo muita gente hoje que é meio que mentor, coach de business de negócio. Uhum, Então eu sempre gostei. Quando eu passei a entender que eu poderia ter tudo aquilo que eu queria e que dependeria de mim mudar a minha realidade, eu entendi que eu tinha que criar hábitos diferentes. E sim. para criar hábitos diferentes, eu precisava mudar minha rotina, né? Então, eu acho que mudar a rotina é um fator determinante, a menos que você ganhe dinheiro dormindo, no meu caso. Aham, Eu preciso efetivamente trabalhar, botar a mão no secador para conseguir realizar alguma coisa. Então, enfim, foi a partir daí eu comecei a pesquisar muito, eu comecei a ler sobre cabala, eu comecei a ler sobre o segredo, eu comecei a ler sobre a atração, a lei da atração? a lei da atração, física quântica, não que eu não entenda nada de física. Mas, enfim, então, mas tem várias coisas ali Que te que me ajudaram. ajudaram bastante. E, obviamente, em contato com pessoas no salão, como eu falei, de culturas e realidades diferentes das minhas. Esse Vocês. networking faz muita diferença, né? Desculpa te interromper. Esse networking faz muita diferença, né? Acho que até mais, às vezes, do que você leu. Não, não é Faz. até mais. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que quando você tem conhecimento através da experiência do outro, te dá uma visão diferente, né? Do que fazer, do que não Dá, porque fazer. quando você lê um livro, eu acho que é uma coisa mais distante. Quando você Aham. escuta alguém do seu lado falando, olha, eu fiz isso, se torna mais próximo. Uhum. Talvez até do seu cérebro relacionar aquilo, digerir, olha, se a pessoa fez, e você tem um caso, uma comprovação, uma Uhum. prova Uhum. de que aquilo é possível, você viu na sua frente, Aham. eu acho que é um pouco, a sua relação com aquilo é mais próxima. Sim. Quando está no livro, é um pouco mais distante. E eu tinha uma amiga no Brasil que falava que tudo para ela vinha na mão dela. E eu falava que ela era medíocre, porque não, nada vem na mão de ninguém, né? E hoje eu acho o contrário. Uhum. Eu acredito que tudo vem na minha mão, sim. Eu Legal. sei as coisas, antes das coisas acontecerem, eu sei que elas vão acontecer. Isso seja uma coisa boa ou ruim. Uhum. Enfim, já aconteceu várias situações que eu falava, já sei que vai dar ruim, ou já sei que vai dar bom, ou sei que vai acontecer. Você E sentia. e às vezes até numa situação, por exemplo, salão é muito sazonal, né? Tem épocas do ano que você tem muito movimento, como em qualquer negócio, e tem épocas do ano que o movimento cai. E na época, às vezes, que o movimento cai, eu falo, nossa, tá apertado, tô sem grana e tal, não sei o que vai acontecer, tem que pagar tal coisa. E eu falo, não, vai aparecer alguém e vai comprar um cabelo de não sei quantos mil, e assim, é batata, a coisa acontece. Porque eu acho que a gente tem que. Não é proclamar a palavra que eu quero usar, gente, é projetar aquilo na sua Aham. vida Pra para que atrair. você consiga realmente atrair. E para Uhum. mim é muito assim que funciona. Eu achava impossível ter uma casa, hoje eu tenho uma, eu vou comprar a segunda. Eu achava impossível ter um bom carro, hoje eu tenho dois na porta da minha casa, 0 quilômetro. Que legal. Hoje eu achava difícil, impossível, quando eu cheguei aqui, ter um salão grande, hoje eu tenho. Enfim, e aí por diante. Para mim era impossível imaginar uma criança pobre de uma cidade do interior andar no avião de executiva. Hoje, para mim, é uma realidade. Eu pego um avião, vou de executiva, chego onde eu quero e tá tudo tranquilo. Acabei de voltar de Paris, linda, maravilhosa, deitada. Ah, mas eu acho que a gente tem realmente que projetar isso na vida da gente e deixar de Sim. achar que as coisas são difíceis para passar a acreditar que elas são possíveis, porque elas são. Tudo depende Uhum. de você. E ninguém pode tirar o que é seu. A única pessoa capaz de tirar aquilo que é seu é você próprio. Sim. Que perfeito. E eu aprendi muito. Estou muito feliz em ter sido convidada, porque eu acho que o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente também deve ter aprendido muitas coisas, como eu tenho aprendido aqui. E eu fiquei muito feliz Que com o linda. convite. Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu acho que o Will, ele é excelência em tudo que ele faz. Vocês já puderam conseguiram identificar isso aqui no bate-papo. Desde, como eu falei, desde o cafezinho que ele serve ao corte de cabelo, a extensão de cabelo, ele faz com a maior qualidade do mundo. Ele está sempre preocupado mesmo em trazer a melhor qualidade para os clientes. Eu sou uma das clientes dele, sou muito feliz por isso.
E fiquei muito feliz, mais uma vez, em ter participado. Que bom, eu que te agradeço mais uma Obrigada. vez, a segunda vez, por estar Sim. aqui e me ajudar com o primeiro episódio do podcast, para me ajudar até a apresentar para as pessoas que não me conhecem quem eu sou. Exato. O objetivo desse podcast é criar uma rede de conexão entre profissionais de beleza, pessoas que trabalham em outras áreas, empresários, bloggers, influencers, pessoas que trabalham com marketing, porque eu acho que hoje o cabeleireiro tem que deixar de ser um executor de um processo de uma escova, ele tem que passar a ser uma empresa. Até pela maneira como as coisas acontecem no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, a gente deixa de ser um funcionário. No Brasil, as pessoas já não são mais funcionárias, a gente trabalha como autônomos, Sim. então elas são microempresas. E para você ser uma microempresa, você precisa se tratar como empresário. É imprescindível para você ter sucesso em qualquer coisa que você vai desenvolver como um empresário, como uma pessoa que ganha por produção, que você conheça e tenha conhecimento de administração, de gerenciamento financeiro, de marketing, que é imprescindível no mundo de hoje, ainda mais numa era de telefone, de celular, de internet, onde está todo mundo conectado. É muito importante que a gente aprenda de marketing, é muito importante que você aprenda a gerenciar, a fazer conta, apesar de odiar matemática. Eu acho que é muito importante que você saiba usar a calculadora para descobrir se aquele serviço, por aquele preço, por aqueles, sabe, se aquilo realmente faz sentido na calculadora ou não, o que te sobra, qual é o teu custo, enfim. Então, o objetivo desse podcast é literalmente trazer mais pessoas que possam dividir a experiência que elas têm Sim. como empresários, profissionais de áreas diferentes, para agregar a vida desse cabeleireiro, para que a gente consiga profissionais formados não só na arte de embelezar as pessoas, mas acima de tudo, na arte de embelezar a própria vida, porque é isso que a gente faz aqui. Incrível. Will, obrigada mais uma vez. Imagina. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. E é isso. É isso aí. Deixem seu like aqui, se inscrevam no canal do Will, né, Will, Isso para aí. vocês conseguirem acompanhar os próximos episódios. Não sei se tem um dia exato para publicar, mas a gente vai publicar na colocando isso aos próxima poucos. segunda-feira. Eu acredito que toda segunda-feira vai ter um episódio. Ai, que legal. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.